Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5. Enquanto vocês abrem, eu tenho muita memória aqui. Memória, como o pastor citou, o pastor André citou, de estar pulando ali na escada, tentando subir a torre, que hoje a molecada nem faz mais isso. Correr por debaixo dos bancos, correr a escadaria o tempo todo. O pessoal já olhava para mim, para Mazinho na época, eles correndo, suor, aqui, tudo bem, mas tudo bem, você estava quieto? Estava. E o suor escorrendo assim, por causa da escadaria do prédio. E essa infância também foi muito bem vivida aqui. Recebi muitos conselhos de Esdras, da Cristina. Chamava a gente, vem cá, vamos conversar. Vocês são adolescentes, já sei o que está passando na cabeça de vocês, vamos conversar sobre isso. É melhor eu do que vocês aprenderem fora. Essas conversas eu tive com ele e repassei para muitos adolescentes e jovens que eu trabalhava. E tive um bom exemplo. Obrigado, Hermes. Que Deus continue te usando nessas áreas. Também levante muitos outros. 16, Gálatas 5,16. As obras da carne, o fruto do Espírito. Coloca como um fruto só, porque tudo que desenvolve, são características daquele fruto, de um fruto. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, longânime, benignidade, longamente, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E sei que para quem é intérprete de Libras, traduzir essas palavras para a linguagem dos surdos é muito complicado, porque também trabalho com isso, e falar rápido demais também acaba dificultando a absorção do intérprete para o surdo. Então, conhecendo já isto, vamos equilibrar toda a linguagem. 25, se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos repetir junto essa aqui? Eu falo e vocês repetem em seguida. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. A melhor maneira de falar de Jesus Cristo, de evangelizar, de testemunhar, é você sendo um exemplo, um bom exemplo. E a melhor maneira de eu dar exemplos que não sejam maquiados é eu sendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu digo ser, eu ser de fato, eu pregar e viver o que eu estou dizendo para você fazer. É a melhor maneira. Uma das pessoas que eu discipulei quando aqui, eu dei um conselho para ele, para Glauber Mitchell, hoje está trabalhando na Novas Tribos do Brasil. Eu falei para ele, dei um conselho para ele num problema.
Ele veio para mim: Ismael, eu estou passando isso. Eu lembrava dos textos bíblicos, eu aconselhei ele. Ele olhou para mim, fez o que eu estava orientando segundo a Bíblia. Ótimo, resolveu. Quando deu um tempo depois, eu cheguei para ele irritado, contei para ele minha dificuldade. Ele olhou para mim, baixou a cabeça, olhou para mim e ficou assim meio sem graça. Ismael, lembra que você me disse isso, que o texto bíblico fala isso, e deve ser feito isso? E você passou para mim? Eu não tenho outro conselho a dar a você, senão que você me deu. Eu parei, você tem razão. E fiz o que ele me disse, o que ele me aconselhou, o que eu tinha aconselhado ele a fazer. Interligando com o que eu falei agorinha, como se fala, como se prega para pessoas que não creem na Bíblia, que não conhecem a Bíblia, não têm como referência, e não creem no Deus que nós cremos, é o exemplo, é o testemunho. O que eu aconselhei Glauber, e ele me aconselhou, foi a mesma palavra. Mas estávamos em postos diferentes e a mesma palavra serviu para os dois. E ele viu que eu escutei o conselho dele, que as minhas atitudes atendiam, estavam alinhados com o que a Bíblia dizia. Que a Bíblia fala que devemos pastorear uns aos outros. Ele me pastoreou nesse momento. E mesmo tendo contato com a Bíblia, tem hora que a gente se irrita. Quer dizer, pelo menos eu, né? Você não. E a Bíblia serviu para me ajudar, através de uma pessoa que eu discipulei. Vamos continuando? Quanto à nossa postura de corpo, desde Adão, o primeiro homem, nós herdamos, depois do pecado, vamos colocar assim, esse gene da pecaminosidade, da falha, esse defeito que foi errado, que veio errado. Não foi defeito de fabricação, porque fomos fabricados bem feitos, porque Deus que nos fez. Mas esse gene errado, a gente absorveu de Adão e Eva, e foi para os filhos, e veio até hoje. E temos que tratar ele, frear esses impulsos que nós temos da nossa natureza pecaminosa. Essa inclinação, esse desejo forte. Quando nós nos convertemos, que queremos ter mais de Deus, se abastecer dele, ser forte nele, esses desejos da carne nos freia o que nós queremos em Deus. Paulo até fala, aquilo que eu quero fazer, acabo não fazendo, porque o que eu não quero, eu vou e faço, porque eu estou nessa carne, eu estou preso nela. Eu quero adorar a Deus, eu quero servir, eu quero ser exemplo, eu quero ser um homem de Deus muito usado, mas há a preguiça, aquele costumezinho de pecado, aquele hábito de pecado que eu deixo guardadinho em mim, me impede de ser a pessoa que eu quero. E me impede, dificulta o testemunho perfeito que eu quero dar. Mas, o bom é que para isso temos a graça. E é por isso que Paulo fala aqui no começo, no versículo 17, que a carne briga. Os impulsos da carne briga com o aconselhamento, o impulso que o Espírito Santo quer, eles ficam brigando entre si, querendo tomar conta. Para eu fragilizar a minha parte espiritual e encher a carne, eu não preciso vamos pensar aqui, aprender linguagens obscenas, aprender conteúdo obsceno, aprender conteúdo sexual pesado, não preciso fazer isso.
É só me afastar de Deus que a carne toma conta. Ela sabe dirigir sozinho o corpo, com a natureza do pecado. Mas para se abastecer de Deus, eu preciso ter uma disciplina de frear esse tempo e encher esse tempo com as coisas de Deus. Que é, puxando rapidamente, o trabalho com a cultura da terra. Eu fiz algumas hortinhas lá, fiz de tudo no sítio lá. Criei abelha, criei pato, ainda tem pato lá. Vaca, ovelha. O bicho mais trabalhoso desses todos é a ovelha. Pense num bicho teimoso. Quando estava bem, ela fugia. Aí se arrebentava todinho. Andava com as vacas que não são ovelhas. A vaca anda no meio do mato, se machuca. A vaca nem se machuca. Mas a ovelha se arrebenta todinha. Aí vem bicheira, um monte de bicho. Ela vem lá na porta de casa querendo ajuda. Aí diz, agora você vem, né? A gente tratava. Quando ela sarava as feridas, ela sumia de novo. Arrebentava a corda, ia de novo. Aí vinha de novo quando estava toda arrebentada. Bonito a sua cara, né, Shaun? Era Shaun o carneiro. E sempre voltava arrebentado. Até que chegou esse caseiro. Aí eu sei como resolver isso, prendeu ela. Com 1 mês e meio, vivendo preso, ela acabou os machucados, acabou as feridas, ficou saudável, engordou bem. Aí, rapaz, tu é melhor pastor que eu? O caseiro lá. Quem entende como deve cuidar, assim, no comparativo, o pastor da igreja, ele entende muito de como deve cuidar de você. Aqui temos o pastor Moisés e eu acredito que ele tem experiência. Eu acredito que ele tem tempo com Deus para estar cuidando de vocês. Se não fosse assim, Deus nem teria colocado ele aqui. Ele nem teria permanecido pastor durante esse tempo todo. Se tivesse interessado só em vantagem, não estaria. Então, resumindo, foi Deus que colocou para cuidar de você. Então, cuide dele também. Não fica dando cabeçada igual a Shaun dava em mim quando ficava preso. Ô, Shaun, já vinha com a cabeçona lá para me afastar. Continuando. Paulo, ele coloca aí, separadinho, 15 características dos impulsos da carne, do corpo, das inclinações da gente, como a gente encaminha. Imoralidade sexual. Se a gente pesquisar no conteúdo bom, vai ter uma lista enorme de coisas falando sobre imoralidade sexual e as linhas que a gente tem que evitar e as consequências que temos se não formos puros na nossa vida conjugal, na nossa vida sexual, na nossa vida de intimidade. Tem uma lista de coisas. Pesquisa. Para começar com doenças. Um monte de doenças que temos aí, sérias, veio por causa de bestialismo, sexo de pessoa com animal, e doenças venéreas, por infidelidade e promiscuidade. Tem uma lista, uma gama enorme, eu não vou entrar nisso. Não é o alvo. E foi dividido em vários pontos. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, tudo voltado à questão sexual. E lá no final ele cita orgia, que é sexo grupal, também está errado. Idolatria, que é na parte de devoção. Feitiçaria, também é na parte de devoção. Então, podemos pecar com a inclinação da nossa carne, em partes sexuais, em parte de devoção, em parte de sentimentos que vêm ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e, como eu li aqui, glutonaria na parte de consumo, falta de controle físico, pessoal, ser desregrado.
corpo, emoções, devoção, parte sexual. São características do que ele cita. E ele ainda acrescenta um ponto. Eu vou listar alguns aqui para você ter noção. Aí foi citando, orgia e qualquer coisa parecida com isso. Porque Paulo, sendo um pastor de pessoas, cuidando de gente, ele sabia que as pessoas inventariam desculpas ou algum meio, uma brechinha na lei para cometer outros erros. E como quem tem filho sabe que o filho dá uma desculpa. Um filho apronta, briga com o outro, aí, por que você fez isso? Não, mas foi ele que começou. Não, por que você bateu nela? Não, mas eu bati por causa disso, não quero saber o porquê. Quer dizer, perguntei o porquê. Você não devia ter batido nela, eu bati por causa disso. Ele dá uma desculpa. Pergunta a menina, não, mas eu fiz isso por causa daquilo. É a síndrome de Adão, né? Foi a mulher que tu me deu, jogou a culpa em dois. Foi a mulher, a culpa é dela, que tu me deu. Jogou a culpa em Deus e na mulher. E a mulher jogou a culpa na serpente e a serpente se deu mal. Temos essa tendência de achar brechas para continuar pecando. Aí o nosso testemunho, eu estou voltando para missões. Missões urbanas, na tua casa, com teus vizinhos, com teu trabalho, referência para os teus filhos e referência para quem te vê ao redor. Exemplo. Se você quer ser homem e mulher de Deus, a Bíblia dá muitos exemplos, e tem uma mensagem que eu estou montando, que uma parte dela diz o seguinte: se o povo fosse fiel a mim, seria tão melhor para eles. Trecho bíblico. Eles não sofreriam tanto com a plantação, eles não estariam saindo como escravos. Tem muitos exemplos que a Bíblia própria cita, os benefícios de ser fiel. E o povo preferiu não ser fiel. Quando Moisés subiu o monte para orar, eles juntaram algumas coisas lá e fizeram um bezerro. Quando Deus orientou a montar uma cobra lá para repreender, quem olhar para a cobra seria curado das picadas. Lá na frente, nos reis, no período dos reis, um dos reis vai e destrói a cobra. Mas peraí, o povo buscava a Deus e adorava a serpente? Gente do céu! Misturava isso, a gente só vê porque tiraram a cobra e destruíram a serpente lá. É uma inclinação natural, mas não é o que Deus quer. E se Ele repreende, é porque temos como ser fiéis. Temos como viver sem aquilo. É possível. Por isso que Ele deixou o conselho. Continuando. Vamos para as características dessa fruta, desse fruto. Começa com amor e termina com domínio próprio. Se você tem essas duas pontas praticadas, o restante você consegue. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são características que conseguiremos gradativamente. Você não vai conseguir pegar um fruto da sua vida, eu vou enfeitar, eu vou polir. Polha a maçã, dá um polimento todinho. Eita, está começando a ficar murcho por dentro, porque eu não estou tratando da árvore direito e está ficando feio esse fruto. Arrepia, para dar uma maquiada, passa uma cera. Que fruto bonito. Eu tenho que cuidar do fruto ou do lugar que nasce o fruto. Eu morando em Dourados, eu passava na rua, era aquelas mangas gigantonas, coração de boi, manga rosa gigante, a manga bourbon, da casca verde e da casca bem avermelhada. Eu passava assim, eu vou pegar. Quando cheguei na rua de casa, na frente, vi umas mangas gigantes. Cheguei para o vizinho,
Eu posso pegar, já com a vara do lado e a PET de 3 litros cortada lá, já não posso pegar? Pode, fique à vontade, mas essa manga não é boa. Como não? Olha lá, pode pegar. Quando eu peguei a manga, que eu cortei, toda brocada, que é uma doença que dá na planta, que deixa toda a manga com aparência bonita, mas deficiente por dentro, doente, não dá para consumir. E teria que fazer um tratamento na árvore, não no fruto. E para tratar de solo, a missionária Luzimar, manhã, trabalhou na Embrapa, e o pessoal da agricultura vinha, trazia amostras de solo para examinar qual era a falta de nutriente necessário para aquele tipo de cultura de planta. Confere? E corrigia isso. Corrigia esse problema. Na cultura de canavial, o pessoal levava um inseto, descobri lá para o Mato Grosso do Sul, e soltava lá, o inseto comia, matava esse bicho. Quando amanhecia, o bicho morria também. Ele matava o outro no começo da noite, quando amanhecia, o outro morria também, e não estragava a plantação. Teria que identificar o problema. Eu preciso cuidar do fruto. Maquiar o fruto? Não preciso. Não estou pensando em questões comerciais. Estou pensando na perspectiva da tua vida e de dar frutos naturalmente. Eu preciso cuidar de onde nasce o fruto. O fruto nasce de mim. Se eu sou bom, vai nascer frutos bons. Se eu sou ruim, vai nascer frutos ruins. Mas se eu quero servir a Deus e quero dar frutos bons, eu tenho que preparar a minha vida, de onde eu absorvo, para poder dar aquilo. Se eu não leio Bíblia, não oro, eu não tenho como falar algum conteúdo bíblico que não tem conteúdo. Não vou ter conteúdo para a Bíblia, porque eu não vou ter Bíblia, então a lógica diz. O fruto é importante para você identificar como está a tua vida. Você sabe como está a pessoa pelos frutos que ela dá. Eu sei como está minha esposa, como está minha mãe, pelo que ela produz, pelo que eles fazem na conduta dela e dele. Aí eu identifico como eles estão. Eu posso na igreja até maquiar o fruto, mas fora não vai estar. E todos vão perceber, porque não vivemos apenas dentro da igreja. Então não tente esconder. Não vai durar por muito tempo o que você está escondendo. Vai aparecer. Eu preciso encher a minha vida com bom adubo. Redes sociais, o tempo que a gente tem para muitas outras coisas, não tem problema. Contanto que você saiba administrar com sabedoria. Se você usa tudo que você tem para fugir da realidade que você tem, ir para um lugar, para uma ilha paradisíaca que não tem problemas, é rede social, você fica vendo lá as coisas. Dedique seu tempo a Deus, dedique o tempo devido à família, aos filhos, esposa, marido, dedique o tempo necessário a isso. Não fuja disso. Não tive tempo de ler Bíblia. Tem. Não tive tempo da minha devocional com Deus. Tem sim. Se você não está tendo tempo para isso, é porque você não valoriza isso. Valoriza outra coisa. E devemos nos organizar nisso. Pontos importantes. Primeiro, devocional. Extremamente necessário para adubar. Regado com jejum e a prática da leitura bíblica. Essas separadas, o jejum separado apenas como um feitiço, uma palavra mágica, vamos montar aquilo e vai dar certo. O jejum não faz isso. O jejum é para mortificar
os seus impulsos, fragilizar a tua carne e você se abastecer do Espírito Santo, se abastecer de Deus, com leitura, prática da palavra, oração, melhorar a conduta, melhorar a absorção, melhorar o teu ouvido para o que o Espírito Santo fala. E nesses pontos que eu quero estar orientando você: devocional, prática da leitura, prática da oração. E como a Bíblia fala em João 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, nenhum ramo pode ser produzido por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos comigo, em mim. Eu quero resumir, findar essa palavra com isto aqui, e quero estar orando por ti neste momento. Mesmo sentado, eu peço que você pense naquilo que você precisa mudar para melhorar teu contato com Deus. Pai querido, eu me apresento aqui, Senhor Deus, como irmão desse rebanho aqui, dessa parte do rebanho que está aqui, Senhor Deus, nesta manhã. Não vim aqui, Senhor Deus, para me aparecer em púlpito, não é o que eu quero, mas eu vim para compartilhar aquilo que eu busco praticar, Senhor, para fortalecer os meus irmãos também. E como missionário, nas suas casas, aonde estão, eles perseverarem em dar bons exemplos para casa, para os filhos, para os vizinhos, para os amigos, e testemunhar quem tu és, aonde tu colocou eles, Senhor. Assim te peço, Senhor, que a tua graça venha sobre cada um destes, em nome de Jesus. Amém.